sejam bem-vindos. Disciplina Laboratório de Programação 1. E essa disciplina vai ser ministrada pelo Pedro, pelo René e por mim, com a ajuda dos outros alunos veteranos, né? Entre eles aqui o Davi, o Morelli e mais alguns outros. O Rodrigo também está aqui presente, né? Que são competidores da maratona e participaram dos treinamentos ao longo de 2020. E tem nos ajudado muito, né, em várias questões relacionadas ao treinamento. Formalmente, essa disciplina, tem 4 créditos e ela, ela é oferecida como optativa para o segundo ano do BCC, tudo bem? E esse semestre nós oferecemos à noite e optamos por convidar alunos da própria Unesp e de outras instituições, e ficamos muito felizes em receber o pessoal do IBIUS aqui, né? Acho que o professor Aleardo, que é o coordenador, conversou com o pessoal lá e vários alunos interessados, ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Espero que possamos trabalhar juntos aqui e aprendermos bastante. Também tem uma aluna da FATEC Garça, a Rebeca, seja bem-vinda. Ela já participou de alguns eventos o ano passado, né, nas competições que nós realizamos aqui. Então, agradecemos também a presença dela. E os nossos alunos, né, do segundo ano, estão presentes aqui, a Arista, a Maria Angélica, o Virgílio, né, o Gustavo, o André, o Diego, o Nicolas, presentes, então agradeço também a participação. E agora eu vou deixar a palavra aí para o René e depois para o Paiola, né, que é o líder desse treinamento, né? Ele é o técnico. Agora a gente mudou de papel, eu e o René somos mais os ajudantes dele e damos o suporte ali. Tudo bem? René, por favor. Opa, olá pessoal. Algumas pessoas não me conhecem, eu sou Renê, sou professor aqui em Bauru, junto com o Wilson. Na verdade, eu estou aqui é, arrastado pelo Wilson, o Wilson que decidiu fazer essa disciplina há alguns anos e vem tocando essa disciplina, e de vez em quando ele precisa da minha ajuda, ou ele faz de conta que precisa, me chama e eu estou aqui para ajudar, tá certo? Mas, na verdade, quem carrega o piano mesmo é o Pedro Paiola, tá certo? É ele que tem mais experiência do que todos nós aqui em campeonatos, ele foi várias vezes, já foi classificado algumas vezes, então é ele que vai ser o mentor da disciplina. A gente vai simplesmente ajudar ele sempre que ele achar conveniente e necessário. Aí eu já posso passar a palavra para o Pedro, tá certo? Poxa, Por favor. só esqueci aqui que esqueci de falar do Comini, né? O Comini está aí, ele é convidado hoje para falar um pouquinho sobre a maratona, daqui a pouco ele vai falar com vocês. Ele é ex-aluno nosso aqui no BCC, já participou várias vezes da competição, 2 vezes indo para a final no time do Paiola. Esperamos que a Júlia também possa entrar, né? Não sei se ela já conectou, mas ela também é desse time que foi para a final 2 vezes. E a amizade fica, né? Depois de virar aluno, né? Você deixa de ser aluno e você continua amigo, certo? Então, muito obrigado aí pela presença, Bom, então Comini. deixa eu pedir desculpas aqui para o Comini, que eu não citei ele, tá certo? Eu achei que ele tinha vindo aqui de bico, tá certo? Só para ver a gente dar aula aqui. Eu não, até tinha me falado que vocês iam ajudar, iam falar um pouco, mas na hora eu me esqueci. De qualquer forma, obrigado, Comini. Tá tranquilo, tô só pra encher uma linguiça aí que eu vou acompanhar Ah, depois. não, mas é isso que importa. Vai ser isso aí, minha gente. Obrigado pelo convite. Bom, tudo bem, pessoal? Então, boa noite a todos, certo, né? Obrigado aí, Wilson, Renê, Comini, ao Davi e o Luiz também. Só não crie muitas expectativas nos alunos, que não é tudo isso também, mas, né, a gente vai tentar fazer o melhor para o treinamento de vocês, né, para a disciplina de LPC. Então, né, o que a gente vai fazer hoje? Basicamente, a ideia é apresentar a disciplina, né, como o Wilson e o René já começaram, falar um pouco sobre programação competitiva, sobre o que é isso, quais são os benefícios e como que a gente vai conduzir a disciplina, certo? Acho que é uma disciplina um pouco diferente das demais, a forma que a gente toca é um pouco diferente
e a gente ainda está adaptando muita coisa, seja porque de fato a gente já vinha aprendendo aos poucos, né, a como fazer esse treinamento da melhor forma possível, e seja porque o contexto, né, da pandemia, desse esquema à distância que a gente vem fazendo também trouxe ah, novos desafios e novas oportunidades, né, ao mesmo tempo. Então hoje a gente vai falar sobre isso e no final a gente já começa um basicão, né, porque para já ter algum conteúdo de como fazer um programa ah, resolvendo um exercício, certo? Um exercício de competição e já submetendo no VJudge, que é o que a gente vai mais usar hoje. Não estranhe se eu ficar olhando muito de lado, né? Hoje eu estou com a câmera ligada, mas é porque eu estou vendo vocês aqui do lado, então é estranho que parece que eu não estou olhando para vocês, mas eu estou, juro. Bom, então né, no primeiro slide aqui é basicamente né, o que o Wilson comentou, uma disciplina optativa de 4 créditos, voltada para BCC, né, ou cursos afins, eu não sei no caso de BIOS, né, se são todos de ciência da computação também. O mais importante é que não é voltado para aluno que ainda não sabe programar, certo? É voltado para quem já teve aí, pelo menos algoritmos 1 e 2, já tem uma base e a gente vai desenvolvendo a partir disso. Nosso objetivo primário é preparar vocês para competições de programação, né? Principalmente a maratona é o nosso foco, mas né, entre outras que a gente vai citar hoje. E como o Wilson também já comentou, né, os instrutores vai ser eu, predominantemente, o René, o Wilson e os competidores veteranos, né? O Luiz, o Davi, se quiser, acho que o Rodrigo também tinha se candidatado, né? Vai depender do como a gente obrigar, quer dizer, convencer eles a fazer isso. Bom, né, então o que, que são essas competições de programação? Eu acho que muitos de vocês já devem ter algum contato com isso, né? Já devem ter procurado a disciplina por este motivo. Mas são basicamente provas com uma duração de tempo pré-determinada, onde os participantes são desafiados a resolver uma série de problemas usando linguagens de programação específicas, né, que são as permitidas pelo Contest. Como que são esses problemas no geral? Eles sempre têm uma entrada e saída textuais em que o formato de ambas é bem definido, certo? E isso é dado pelo problema. Você tem a forma que a entrada é recebida, aí você tem um problema que você tem que fazer e a saída também é bem definida, né? Isso facilita um pouco como a gente trabalha, né? Os problemas têm quase sempre o mesmo formato, então a gente foca de fato no conteúdo dele, né? No que ele está pedindo e não tem que se preocupar tanto com saída, com entrada, porque é sempre o mesmo padrão. A exceção são os problemas interativos que não aparecem na maratona, né? E em algumas competições isso pode aparecer, que é o caso em que a saída do programa interfere na entrada, então ele é mais dinâmico, é mais difícil de tratar, mas na maratona, por exemplo, isso não acontece. E justamente por ter essa entrada e essa saída pré-definida, os códigos são julgados automaticamente, certo? Então, basicamente, a gente tem um software que a gente chama de juiz, onde ele tem as entradas que vão ser testadas e a saída esperada. E aí ele vai comparar a saída esperada com a sua saída, certo? Com o que o seu programa gerou. E com isso, quais são as possíveis respostas do juiz? O aceito, né? O accept, que é o que a gente quer, que o programa corra tudo bem. WA, quando você dá uma resposta errada, ou seja, quando ele comparou a saída esperada com a saída gerada pelo seu programa, ele viu que alguma resposta não bate, né, deu errado. Pode acontecer também de presentation error, não é todo juiz que tem essa modalidade. Na maratona, graças a Deus, já tem há alguns anos, antes não tinha, que é o caso em que você deu a resposta certinha, só que você errou na hora de printar na tela. Você deu um espaço a mais, pulou uma linha, colocou uma letra errada e por isso né, a sua saída não passou, mas a resposta está certa, é só na formatação que você errou alguma coisa. TLE, né, o tempo limite excedido, isso vocês vão ver muito, certo? Né? Muito do que a gente vai tratar aqui na maratona é em como resolver os problemas de forma eficiente, certo? Ele tem um tempo limite para executar seu programa. Se seu programa tiver uma complexidade muito alta, né, se ele precisar de muito tempo para executar, ele vai travar e vai dar TLE para você, certo? Então, a gente tem que saber resolver os problemas e resolver de forma eficiente. Outras coisas que podem acontecer, runtime error, né, tempo como divisão por zero, overflow, coisa do tipo, né, erro em tempo de execução, ou erro de compilação é mais difícil porque, né, normalmente a gente testa os programas antes de submeter ao juiz, mas se tiver alguma coisa errada no código, ele pode dar erro de compilação. Bom, então esse né, é o modelo geral da competição, como que de uma competição qualquer, como que são os problemas, quais são as respostas do juiz. E aqui comentando um pouco né, especificamente sobre a maratona SBC de programação, que é o nosso foco aqui, é o que a gente mais vai tratar.
Então, esse é um evento que acontece desde 96, né, promovido pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, destinado a alunos de curso de graduação e início de pós. E ela serve como classificatória para as finais mundiais do concurso de programação, o International Collegiate Programming Contest. Já aviso que o meu inglês é ruim, tá? Então, qualquer coisa vocês me corrijam a pronúncia de alguma coisa. Ah, a última final mundial, que seria da maratona de 2019, ainda não aconteceu devido à pandemia, mas ela seria em Moscou, certo? Então, como que funciona basicamente, né? A gente tem a primeira fase da maratona, que é a fase regional. Ah, Também durante a pandemia essa fase foi toda online, certo? Então as sedes ficaram por estados, mas em tempos normais cada estado costuma ter várias sedes. A gente, por exemplo, consegue ter a sede em Bauru. E os times que são classificados na fase regional seguem para a final brasileira, certo? Que em tempos normais tem uma sede específica. A gente, por exemplo, eu, Comini e a Júlia, nós fomos para Salvador, para Campina Grande, e seria em Gramado ano passado, mas novamente por causa da pandemia isso não aconteceu. A final ainda vai acontecer e vai ser online de novo. Né, quem é classificado na final brasileira é selecionado para o ICPC, que é internacional, e aí tem a final mundial. Esse eles querem que tenham presencialmente, então por isso que eles estão adiando. E como que funciona nessa competição? São times de 3 pessoas, obrigatoriamente, certo? Um computador por grupo, então a questão da dinâmica de grupo é algo que a gente tem que aprender a tratar. É permitido consulta de material, em tempos normais material impresso, certo? Então a gente não tem que se preocupar em decorar código, decorar algoritmo, esse tipo de coisa. A gente tem que entender, aprender a usar, aplicar em problemas e o material a gente monta da forma que for melhor para a gente no dia da competição. São 5 horas de contest e veja, isso é pouco, certo? A gente tem que aprender a lidar com o tempo também. Para quem está de fora, né, ano passado eu tive essa experiência com vocês, isso demora muito, parece que é uma eternidade para quem está de fora, mas para quem está dentro é muito rápido, né? São em torno de 12, 13 exercícios para resolver em 5 horas. Enquanto na, em LPC, nos nossos contos, já vou comentar sobre isso, a gente vai ter 5 dias para resolver a metade de exercício, né? De 5 a 7. Então, para vocês terem uma ideia de como esse tempo é curto, e a gente vai ter que dar um jeito de aprender a lidar com isso, pensando na maratona. Como eu disse, em torno de 12 a 13 problemas para serem resolvidos. O Comini e a Julia, se já quiserem comentando alguma coisa sobre a prova, né, sobre a competição em si, sobre as experiências, podem me interromper, fiquem à vontade. Nada a dizer, não, é doideira, viu, gente? O negócio é bem emocionante, bem interessante, assim, é super dinâmico, o negócio é bem legal. Sério, se animem. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, gente. Beleza. Não, é real. A gente fala, por quem tá de fora vendo, acha que, nossa, 5 horas demora uma eternidade para a gente assistindo. A hora que tava, quando a gente fazia as provas, tinha acabado de começar e de repente a gente ia ver, faltava 1 hora no máximo, 30 minutos. Então, precisa aprender a lidar, porque você ter uma semana para resolver um exercício que você achou complicado é uma coisa, você ter exercício complicado para resolver em 5 horas e você tem outros 12 exercícios que também normalmente não vão ser tão simples, é complicado, mas é uma coisa boa, a gente começa a aprender a se organizar e a gerenciar melhor o tempo, é tudo questão de treino. Então, né, tá, a gente comentou como que é umas competições, né, falamos da maratona, mas por que participar? No que isso ajuda, né? Claro que tem a questão da competitividade, né, do esporte, isso é bacana, é divertido, né, apesar do estresse, apesar do nervoso que a gente passa lá, é divertido. Na maratona, no presencial, tem os balões, quando a gente resolve um exercício, eles trazem um balão, a gente fica olhando quantos balões os outros times têm, isso é muito interessante. Mas tirando essa parte, né, o que que isso nos agrega como aluno, como programador? Bom, o primeiro, a comida é boa, como o Wilson comentou. Aliás, obrigado, Davi, por ajudar a responder as questões. Não é toda hora que eu olho o chat, então valeu, gente. Bom, o primeiro ponto, que eu acho que é o maior benefício da maratona e de qualquer competição, é o conhecimento que isso nos proporciona, principalmente na resolução de problemas, certo? Então a gente vai ser confrontado com muitos problemas, vocês vão começar a perceber isso nos contests,
todos muito diferentes e que vão envolver muitas técnicas, muita estrutura de dados, e muitas vezes vai além do óbvio, certo? Nas outras disciplinas, ao longo de um curso de computação, vocês vão ter problemas, vocês vão ter exemplos, é claro, mas normalmente, dado ao escopo do curso, né, dado ao tempo que a gente tem para desenvolver tudo, é algo muito direto na maioria das vezes, né? Então, você aprende lá algoritmo de Dijkstra, por exemplo, em grafo, você vai aplicar num grafo simples, a gente não vai ter uma historinha por trás. Na maratona, você já vai ter um contexto melhor e muitas vezes você vai ter que ir além do óbvio, não é simplesmente aplicar. Você tem que modelar o seu problema de uma forma específica, você tem que fazer alguma alteração no algoritmo, ou você tem que combinar vários algoritmos, várias técnicas. Então, esse tipo de coisa ajuda você não só a compreender melhor esses assuntos, todos esses temas, mas a aprender como atacar problemas, né? Quando você pega um problema novo, o que que você olha? Onde estão os principais problemas ali de fato, né? O que que é difícil? Você olha para o tamanho da entrada, vai ser fácil de tratar? Vai ser difícil de tratar? Né? Que tipo de problema é esse? Qual é a técnica que eu posso usar? O que eu preciso para aplicar? É o tipo de coisa que aos poucos vocês vão pegando, e isso vai ajudar vocês não só na maratona, mas em todo o curso e também fora do curso. Trabalho em equipe, então, aí principalmente a questão da maratona, a gente vai tentar tratar isso durante a disciplina. Alguns contos são feitos em grupo, certo? No caso da maratona, obrigatoriamente em grupos de 3 pessoas. Então, o grupo tem que aprender a lidar. Perdão, Virgílio, peraí, vou tirar aqui. Não tinha reparado. Obrigado. O grupo vai ter que aprender a lidar com resolver exercício em 3 pessoas, dada a escassez de recurso e de tempo, certo? Então, na maratona, em tempos normais, um computador só, o material que vocês levam e 5 horas. Como vocês vão dividir os exercícios ou se vão discutir junto, quem vai programar, quem não vai alternar, é várias estratégias que vocês vão ter que aprender a lidar em grupo. A gente pode dar dicas, pode falar um monte de coisa, mas no geral, cada grupo vai montar a sua dinâmica, certo? Né? Vocês vão se conhecendo, vão trabalhando junto e vão vendo o que funciona melhor. Isso é tão importante quanto o conhecimento técnico, certo? Porque isso vai acontecer muito, não tem como. Vocês vão fazer a prova, por exemplo, maratona de programação, vão fazer a regional, depois vocês vão ver que tem muitos outros exercícios que vocês seriam capazes de resolver, com mais tempo ou tendo trabalhado de uma forma melhor. Então, essa dinâmica, como vocês vão fazer isso, é tão importante quanto o conhecimento técnico, né? Dos algoritmos, das técnicas e assim por diante. E aqui eu vou só comentar, mas eu vou deixar a Julie e o Comini falarem mais e também dos tópicos que já passaram. Mas para o mercado de trabalho, isso é muito interessante, seja pelo conhecimento e pela capacidade de resolver problemas que vocês vão adquirir, mas as empresas de fato valorizam ah, essas competições, né? Grandes empresas principalmente. Então, as últimas fases nacionais da maratona, por exemplo, nas que a gente participou, elas foram patrocinadas pela Google, pela Microsoft, pela B2W, entre outras empresas que, né, fizeram palestras, conversaram com a gente, e a gente percebe como elas valorizam isso. Se não me engano, no último ano que a gente participou, o Itaú abriu um processo seletivo exclusivo para competidores na maratona, certo? Então, eles valorizam isso. A Google, por exemplo, ela tem a sua própria competição, né, que é a CodeGen. Não sei se esse ano já aconteceu, não lembro agora. Que é voltada para identificar talentos para um potencial emprego, né? Então, a partir dos resultados, isso é um evento mundial, você pode acabar conquistando um emprego, um estágio aí na Google. Mas vou deixar a Julie e o Comini comentarem mais sobre esse ponto. Bom, assim, eu conheci a maratona por um convite da professora Andréia, no primeiro ano da faculdade. Aí ela convidou eu e o Pedro para a gente fazer um grupo para conhecer mesmo. Foi nosso primeiro ano, a gente não tinha noção de nada. Então foi uma surpresa participar, conhecer a prova e tudo mais. Eu já conhecia a UBI, que é mais ou menos parecido, assim, no mesmo estilo, mas diferente porque é individual, né? Então, quando a gente começou a treinar, você começa a se preocupar com outras coisas, né? Com a qualidade do seu código, com aprender coisas novas, como você pode fazer uma coisa ser mais performática, enfim. Tudo isso eu acho que me ajudou muito quando eu resolvi fazer estágio. Eu fiz um estágio na Embraer e lá eu tive uma prova técnica durante o processo seletivo
E foram questões estilo da maratona, né, questões muito parecidas. Quando eu terminei a prova, eu mandei uma mensagem para Pedro e falei, Pedro, eu fiz um exercício assim, lembra aquele exercício que a gente já tinha resolvido e tal? E a gente até conversou sobre isso depois, sobre como resolver, se eu fiz da melhor forma ou não. Então, e também o meu chefe, na época, ele se interessou bastante por me ter no time, principalmente também por causa da maratona, porque você não é só o seu código, né? Você começa a desenvolver coisas que o Pedro já estava falando, trabalho em equipe, você saber gerenciar seu tempo, todas essas coisas são muito importantes no ambiente de trabalho também. E depois eu fiz um estágio no BTG, que também me ajudou durante o processo seletivo, também foi uma coisa que chamou a atenção dos meus chefes. E todas as vezes que a gente ia desenvolver algum projeto novo, eles perguntavam se eu tinha alguma ideia de como fazer o processo de uma forma melhor. Então, assim, cada dia que passa, eu sempre vejo que a maratona foi muito importante na minha vida. Inclusive, tipo, hoje direto eu falo, vou pesquisar, vou usar um algoritmo que eu já usei quando eu treinava para maratona, para resolver alguns problemas meus. Então, eu continuei trabalhando no BTG, acho que eu não deixei isso claro. Então, assim, acho que foi muito importante, tanto na faculdade quanto na minha vida profissional. Para mim, foi imprescindível ter feito parte disso. Acho que para os meninos também foi a mesma coisa. Bom, para mim foi exatamente a mesma coisa. Eu participei 3 anos da maratona, né? 2 anos eu sou da turma do Paiola e da Gil, tá? A gente é da turma de 2016, já me formei faz um ano e uns meses aí já, passa voando. E foi um momento muito legal, assim, tipo, de desenvolvimento técnico, vamos dizer, de conhecer os problemas, de conhecer algoritmos eficientes para resolver os problemas, como aplicar os algoritmos e, além de todo, o trabalho em equipe que a gente tinha que seguir, dividir os problemas e, enfim, de se organizar para conseguir resolver da melhor forma possível, né? E isso foi muito válido para mim, porque hoje eu trabalho no iFood, já faz um ano e um mês, acho, quase. E no processo seletivo do iFood, a primeira fase, a primeira etapa, assim, o primeiro filtro, né, é uma prova de conhecimento técnico e nessa prova você tem várias questões sobre estrutura de dados, algoritmos e complexidade de algoritmos, né? Então, é a primeira coisa que eles vão olhar em você, sabe? É como se fosse uma base que você tem que ter que te garante muita facilidade lá na frente, sabe? Você pode ser um ótimo engenheiro, desenvolvedor, programador, sem conhecer os algoritmos a fundo, os conceitos e como aplicar, mas você conhecer vai te dar uma vantagem grande, sabe, em relação às pessoas que às vezes não têm esse conhecimento. Então, todo o insumo assim que a maratona me deu, né, em relação a conhecimento técnico e tipo comunicação, trabalho em equipe, etc, foram super úteis para mim. E como ela falou, isso é cada vez mais comum. A Google pega bem pesado nessa tecla aí de coding interviews, né, que eles fazem as entrevistas com código e resolução de problemas, exatamente como a gente tem na maratona, né? Então, valorizem super isso aqui, que realmente não é só lero-lero, sabe? Tipo, é bem interessante. Você não precisa decorar as coisas, você não precisa saber tudo de cor, pegar a prova e já entender o problema, mas você entendendo os conceitos, cara, isso vai te ajudar muito em várias áreas, né? Você vai usar ferramentas que têm as complexidades delas e, enfim, isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, tá? O banco de dados, não sei quem aqui já mexeu com banco de dados ou conhece banco de dados, mas ele tem várias estratégias de busca, né? De como buscar os dados, né? E uma das estratégias de busca que ele usa é um algoritmo de busca binária. Só que isso só ocorre numa situação específica, que é quando você tem aquela coluna, aquele dado preparado para receber, para ser usado a partir desse algoritmo. E aí você vai entender esses conceitos aqui que podem ser aplicados em ferramentas que você vai usar lá na frente, que você nem imaginava depois. Você fala, nossa, então é isso, então isso é simples e tal, e você começa a entender
como as coisas funcionam, isso é super importante. Acho que é isso, falei um pouco demais, né? Mas, enfim. Tá ótimo, Comini. Muito obrigado, Gil, Comini. Acho que é muito importante, né, para a gente de fato ver que tudo que a gente fala aqui não é lero. Isso ajuda muito vocês. E veja, né, claro que a gente adoraria que alguns de vocês, né, dos nossos alunos aí que vão participar de LPC, parte do nosso treinamento, cheguem a ganhar medalha de ouro na nacional, vão para a final, né? Isso é o máximo, é o que a gente quer. Mas mesmo que isso não aconteça, né, só a participação, né, vocês já vão evoluir muito, como nós evoluímos, né? Eu, a Júlio, o Comini, a gente pode dizer que, claro, todo curso tem sua participação, seu mérito na nossa formação, claro, né? Não tirando o mérito das outras disciplinas, mas a maratona é um diferencial, né? A forma que a gente tem de olhar problemas, de atacar, de analisar a eficiência, o que funciona melhor, o que não funciona, eu acho que se deve muito ao que a gente estudou e treinou para a maratona. Esse próximo slide, acho que se a Julia quiser apresentar também, porque essa é uma das partes que ela mais gosta, né? Os outros benefícios que, que são interessantes. É meu preferido mesmo. Bom, assim, além de tudo, além de você melhorar o seu conhecimento, poder ter oportunidades de emprego que ser conhecido pelas empresas e também conhecer novas empresas, lugares que você gosta, que você tem interesse, ainda tem a parte melhor ainda, que é a parte de você, quando a gente faz, né, passa para a fase nacional, você vai viajar, né, conhecer o lugar, a Unesp costuma. Eu sei que agora é complicado falar isso, que a gente está no meio de uma pandemia, né, as fases estão sendo online, mas tirando, se não fosse um momento desses, a Unesp estava pagando para a gente viajar, e aí você chega lá, tem passeios que são pagos pelo próprio evento, e a gente foi para Salvador e para Campina Grande. Aí eles levaram a gente para conhecer um projeto Tamar. Foi muito interessante, é muito gostoso, você conhece outras culturas, fora que você conhecer pessoal, times do Brasil inteiro, ter o contato com como é a outra faculdade, como é a realidade das outras pessoas, é muito interessante, é muito enriquecedor para a gente, tanto para a faculdade, quanto para a maratona, quanto para a vida mesmo. Sim, com o time da UFSCar, esse time que essa foto que a gente tirou foi em Salvador, na final, depois que teve a prova. E você acaba também, a gente fez amigos de vários lugares que a gente não tem contato até hoje. E são amigos mesmo que, né, ficou. Igual a gente faz amigos na faculdade, na maratona também isso acaba acontecendo. A gente ganha brinde também. E a parte dos balões era melhor, gente. De verdade, a hora que chegava os balões eu ficava toda emocionada. Tudo bem. E é isso, acho que vale muito a pena. Toda a experiência é muito enriquecedora, né? Não só. E claro, é, acho que eu imagino que a maioria aqui está fazendo computação, gosta de codar, então você é mais uma outra forma de você treinar e ter uma motivação para fazer, porque, sei lá, para mim, pelo menos, se eu ficasse sem motivo, além dos trabalhos, né, da faculdade, se eu não tivesse preciso fazer para tal coisa, eu não ia pegar, sentar no computador, nossa, vou pensar em fazer tal projeto. Agora, eu quero resolver tal exercício. Aí eu vou sentar lá e vou desenvolver, vou pensar em como fazer. É muito legal, acho que vale muito a pena. A Valeu, comida Gil. também é boa, tá? Acho que cabe uma explicação também em relação aos balões, né? O nome do nosso time era Colecionadores de Balões. E não porque a gente fizesse muitos exercícios, coisa do tipo, é porque no final da competição a Júlia sempre roubava os balões de todas as outras equipes. Seja na regional, na nacional, não importa. Essa foi. Era bem divertido. Já até nessa foto, atrás estava o time que. Acho que eles ficaram em segundo, né? E eles estavam com um monte de balão tirando foto deles. Galera, eu também quero tirar foto com vocês com esse monte de balão. Então, esse foi o resultado das fotos. Aí todo mundo quis tirar foto junto também. E, inclusive, essa foto, todas as pessoas que estão na foto são pessoas de Bauru. Elas eram pessoas de outros lugares, né? Claro que por ser de Bauru. Mas a gente acabou se encontrando lá participando da maratona. E isso também é bem legal. Você faz parte de você conhecer outras pessoas, ver que a pessoa está longe, mas é de um lugar perto, você tem coisas em comum com ela. É muito legal. Acho que a maioria é do Mas eu CTI gosto. também, né?
Isso. Acho que todos Acho que não do combine. CTI. Menos eu. Ah, é verdade, o menino esqueci de formar. Menos eu. Bom, então resumindo um pouco de tudo que a gente disse, eu acho que é interessante trazer essa frase do livro dos irmãos Halim, né, que é muito importante, uma referência muito importante em programação competitiva, em que eles dizem, né, observe que ser bem versado em programação competitiva não é o objetivo final, apenas o meio. A verdadeira meta é produzir programadores e cientistas da computação versáteis que estejam muito mais preparados para produzir softwares melhores ou para enfrentar complicados problemas de pesquisa de ciência da computação no futuro. Então veja que, né, tudo isso é muito interessante, é divertido participar das competições, mas o foco maior é produzir, né, dar o mecanismo, os subsídios para vocês se tornarem melhores programadores, melhores cientistas da computação. Acho que esse é o nosso maior foco. Esse gráfico aqui é mostrando o desempenho que a gente teve nas últimas regionais, certo? Até para tentar analisar como esse nosso treinamento vem ajudando ou não. A gente ainda tem poucos dados para concluir qualquer coisa, mas veja, é a partir de final de 2018, 2019 que a gente começa a intensificar mais o treinamento, né? Acho que a primeira disciplina, que foi Programação Competitiva 1, acho que foi em 2019. Ah, e aqui mostrando, né, a posição que a gente teve no ranking, uma forma de a gente tentar estimar o nosso desempenho, considerando a melhor equipe e, entre aspas, a pior, né, das equipes de Bauru da Unesp, a que fica na última posição relativa. E a gente vê que, né, a gente tende a uma melhora aqui, né? Quando a gente pega aqui uma tendência central, a gente tende a uma melhora, inclusive, né, se aproximando, né? Não tem uma distância tão grande entre a melhor e a pior equipe, entre aspas, pior, claro, no último ano, certo? Inclusive, no último ano, o que seria a equipe com a posição mais baixa está próximo do que a gente ficou em 2018. Claro que cabe aqui um ponto, né, que 2018 foi um ano meio atípico à prova, em que a regional foi mais difícil que a nacional, certo? Isso não foi só opinião nossa. A gente achou no dia, né, mas depois a gente viu que, né, que todo mundo teve essa impressão. Foi um ano bem complicado. Mas acho que principalmente nos 2 últimos anos, que é quando a gente intensificou esse treinamento, a gente vem conseguindo alguma melhora. Então, acho que isso é motivador para nós, principalmente para mim, para o René, para o Wilson, né, e para a Julie e para o Comino também, a gente vem batendo cabeça em como melhorar isso, em como ajudar vocês a treinar e tudo. Acho que aos poucos a gente vem conseguindo alguns resultados. Então agora falando mais da disciplina em si, né? Falamos da competição, o que que é, por que que é bacana, esperamos ter convencido vocês. Então como vai funcionar a disciplina de fato? Bom, as principais atividades que a gente vai ter vão ser essas aulas por videoconferência, né, nas terças-feiras, em teoria das 19 às 11. Não é para durar tudo isso, certo? As aulas devem ter em torno de 1 hora, às vezes um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do conteúdo, se tiver problemas para a gente solucionar. Nessas aulas, normalmente a gente vai começar resolvendo alguns problemas do contest anterior, certo? Eu já vou falar dos contests. E essa resolução, alguns eu posso trazer, podem ser, né, o Wilson, o René, os outros tutores, ou mesmo vocês, né? Na verdade, eu incentivo, gostaria que fossem mais vocês que trouxessem essas soluções. Então, né, com base no que vocês fizeram no contest, na semana que vem vocês preparam alguma coisa, não precisa ser nada formal, pode ser só mostrar código, comentado, para explicar qual que foi a solução que vocês deram para o problema. Né? Então, isso a gente poderia ter no começo da aula e seguido pela aula teórica em si, sobre o tema do contest daquela semana. Essas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas no YouTube, né? O link está lá no Moodle já, que é onde a gente está colocando todo o material. Uh, eu conversei isso com o René, com o Wilson, né? Se a gente colocaria as aulas obrigatórias ou não, né? A participação de forma síncrona. E acho que baseado no que eu vi os alunos comentando, né? Sobre como que tudo está funcionando, como tudo está funcionando durante essa pandemia, eu vi que a maioria tem preferência pelo modelo assíncrono, pela questão, né, de disponibilidade de horário e coisa do tipo. Então, a participação nas aulas de forma assíncrona não vai ser obrigatória, certo? Vocês podem assistir a gravação depois. O que vai ser obrigatório é a participação dos contests, que eu já vou comentar. Mas é recomendado, eu gostaria muito que vocês participassem nas aulas de forma assíncrona, certo? Não é obrigatório, mas é muito bom que aconteça, para a gente poder comentar exercício, discutir, vocês tirarem dúvidas e esse tipo de coisa. Em relação ao horário, esqueci de falar. Eu vou até perguntar para vocês, se vocês já puderem colocando no chat, se a gente pudesse começar um pouco mais tarde, 7h30, 8 horas talvez, até porque eu não sei quem está trabalhando, quem está tendo outras aulas, mas
né, a tendência é que vocês terminem a aula ou o trabalho às 6. Então talvez 7 fique muito em cima. Aí vocês podem comentar aí se vocês preferem que mantenha assim às 7, por mim não tem problema, mas ou se preferem que a gente jogue para 7h30 ou mesmo 8 horas, certo? Aí vocês comentem no final da aula, a gente já tem essa decisão. E além das aulas, a outra atividade principal que a gente tem são os contests semanais, né, que são competições com 5 a 7 problemas com exercícios para ser resolvidos no molde da maratona, certo? A, a duração desses contos será de terça a domingo, né? Terça, pegando aí o período da aula, depois da aula, já começa o contest, e dura até domingo, certo? É tempo suficiente para resolver de 5 a 7 problemas. Ah, e o que é obrigatório? Resolver em torno de 2 a 3, certo? Seria o mínimo para a gente ver que vocês estão trabalhando, estão fazendo isso. Esses contos podem ser individuais ou em grupo, a gente vai alternar isso. A Arissa comentando. Não, as aulas devem durar em torno de 1 hora. Então, se a gente começar às 8, né, a gente deve acabar 9, 9 e pouco, ou até antes, dependendo do conteúdo. Né? Então, aula de 3 horas, pelo amor de Deus, eu não aguento. Então, se puder começar às 8. Mas aí vocês vão comentando no final, a gente bate o martelo nisso. Mas eu acho que às 8 é um bom horário. A 8 é um bom horário. Né? A gente ainda não acaba muito tarde. Bom, os contos, alguns vão ser individuais, outros vão ser em grupo, né? Gostaria que fosse de 3 pessoas, porque é o molde da maratona, então vamos tentar fixar em grupo de 3 pessoas. E algo que a gente vai fazer, eu até conversei com os alunos, que é algo que eu tinha medo de tentar, ainda mais à distância. Mas eu acho que vale a pena tentar. Se não der certo, vocês falam. Veja, essa disciplina ela é bastante dinâmica, bastante mutável. Então, eu peço muito feedback de vocês sobre o que está funcionando, sobre o que não está funcionando, para a gente ir ajustando. Mas o que a gente vai inserir é que algumas competições vão ser em grupos aleatórios, certo? A gente vai sortear os grupos. A gente tem o Discord agora, né, que eu já mandei o link para vocês, está no Moodle também, em que a gente pode conversar. Então, algumas semanas os grupos vão ser aleatórios e aí vocês vão ter que conversar entre si, ver como vão dividir, como vão trabalhar juntos para resolver o contest, certo? A gente vai usar o VJudge para fazer esses contests, que a gente consegue pegar lá exercícios de vários juízes, né, de vários sistemas. O VJudge não permite a criação de grupos, não dessa forma, pelo menos. Ele permite grupos para outras coisas, mas não para competição. Então a gente pede que cada grupo use uma conta só para fazer a submissão, né, a conta de alguém do grupo, ou vocês criam uma conta à parte, não fica a cargo de vocês. Só nos avise, né, seja pelo Discord, seja por e-mail, seja como for, né, qual que é o grupo e quem que é o usuário que vai submeter aquela semana. Tudo bem? Então só manter a gente informado para a gente ir controlando. Além dos contests semanais, a gente vai ter eventualmente simulados que vão se aproximar mais do formato da maratona. A gente está pretendendo realizar até 3 simulados ao longo do semestre, que são feitos aos sábados, com duração de 4 a 5 horas, né, tendo aí até 8 a 10 problemas, não sei como o Wilson está pensando, que é com temas, com problemas com temas que a gente tratou até o momento, tentando se aproximar do formato da a maratona. Então, essas são as principais atividades que vão acontecer ao longo do semestre. Ah, como que vocês vão ser avaliados? Isso fica mais em cargo do René e do Wilson, depois se vocês quiserem complementar também. Mas a gente não tem prova, a gente não tem trabalho para entregar. Então é uma disciplina diferente nesse sentido. O que vai ser avaliado, e é difícil avaliar isso, é a participação. Né? Então, principalmente nos contests. Então, né, o mínimo que a gente pede é 2 a 3 exercícios por contest, né, que sejam feitos. Mas se vocês fizeram a mais da média, né, se todo mundo fez entre 4 e 5 exercícios, vocês fizeram todos, fizeram 6, fizeram 7, isso pode contar positivamente, certo? Né, para acrescentar nota. Se vocês tentaram algum exercício, mesmo que não tenham resolvido, mas se vocês tentaram, isso conta. Participarem das aulas de forma síncrona, participar de discussões de problema no Discord, apresentar a resolução de problemas, né, durante as aulas, ou à parte, né, de repente vocês montam um material e enviam, olha, eu não pude apresentar por algum motivo, porque tenho vergonha ou porque não pude participar da aula de forma síncrona, mas eu montei um material explicando a minha solução para aquele problema e quero enviar para vocês. Tudo isso conta para vocês, certo? Né, o principal foco é o treinamento de vocês,
é vocês estudarem, se debruçarem sobre isso. A gente tem a parte obrigatória, que seria os contests semanais, mas quanto mais além vocês forem, melhor para vocês e a gente recompensa isso com nota. Não sei se o Wilson e o René querem comentar um pouco mais sobre isso, porque, né, no final das contas, esse é o pepino que eu deixo com eles. Isso eu não me meto muito. Não, é isso, essa é a ideia mesmo. Acho que assim, a ideia é que a disciplina, como não tem prova, né, não tem trabalho, vamos dizer assim, é a resolução de problemas, tem o mínimo que eles precisam resolver, o mínimo vai fazer com você ser aprovado. Tipo assim, se você não fizer nada, resolver o mínimo, você aprova, claro. Né? A ideia não é ficar reprovando aluno. A ideia é que você aprenda. E claro que alguns vão se esforçar mais, né? Vão resolver mais problemas, vão participar mais, vão discutir mais, e esses terão uma nota melhor, claro. Né? Acho que você tem uma nota mínima que garante que você vai aprovar, e acima disso, você é o desempenho adicional que você tem na disciplina, claro, tá bom? Então, o critério vai ser esse aí. Pelo menos eu não me lembro de alguma da nossa disciplina que nós já fizemos ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, alguém ser reprovado por má performance. Você lembra algum aí, Renê? Não lembro de nenhum. Não, a gente reprovou alguns que desistiram no meio do curso. Isso acontece. Na verdade, o que vai acontecer é que, como a gente vai ter contests semanais, a gente vai conseguir avaliar a presença dos alunos e as notas dos alunos através dessas participações. Então, acho que se a pessoa tiver interesse e participar destes testes, vamos dizer assim, né, vai ser suficiente para ela ter sucesso na disciplina. Mas um comentário importante é o seguinte: claro que você pode pegar e copiar o código de alguém, né? Assim, eu fui lá, não sabia, eu copiei e coloquei. Ele não vou ficar sabendo, né? Não tem como ficar sabendo. Pô, eu sou Agora, da ideia, cara. não, eu só estou comentando o seguinte, que eu acho que não é essa a ideia que você deve seguir. Porque foi escolhido, obviamente, esse pessoal meio que a dedo, entendeu? Não foi aberto para todo mundo. Ó, abriu uma disciplina optativa, todo mundo vai lá e se quem quiser entra. Não foi assim, né? Valeu, Comini. Obrigado, viu? Grande abraço. Valeu, Comini. Tchau, Valeu, tchau. gente. Desculpa interromper aí. Obrigadão, viu? Até a próxima. Valeu. Valeu, Até obrigado, cara. mais. Tchau, tchau. Então, eu acho que essa não é a ideia, né? Você não precisa fazer todos, porque às vezes vai tomar muito tempo, mas você tem que fazer o mínimo e se esforçar um pouquinho mais o mínimo para poder aprender mais. A ideia é que você aprenda mais, né? Quanto mais você se esforçar, mais você aprende. E como o Paiola colocou lá na fala do Halim, né, ou o Comini discutindo, ele falando, a Júlia falando, o importante é aprender, ok? Nós não queremos que essa disciplina também ocupe 40 horas da semana sua, porque não tem condição, né? Você tem outras coisas para fazer. Por isso que tem um tempo aqui para discutir um pouco a teoria, tem um tempo para você trabalhar, algum tempo para você resolver um exercício na aula de hoje, e os outros você pode escalonar durante a semana, os outros dias da semana. Então você tem que controlar isso daí, ok? Mas nós garantimos, se você se esforçar, se você participar, se você ler, se tentar resolver os exercícios, você vai aprender muito e muito mais com qualquer disciplina de programação que o curso deu para você. Isso eu garanto, tá bom? Não que não seja importante as disciplinas de programação no curso, são muito importantes, mas aqui é um foco muito mais prático, tá? Então isso vai ajudar muito. Então, só complementando, né, o que o Wilson disse, o Wilson e o René disseram. Então, lembrando, a participação de vocês é o mais importante. Em relação a copiar código, coisa do tipo, a gente até tem como saber, tá? Eu consigo ver o código de vocês, mas eu não vou perder muito tempo fazendo isso. Sejam honestos consigo mesmo, na verdade, né? Eu acho que isso aqui é para vocês evoluírem, então, questão de nota é o de menos, né? Acho que eu diria que nem se preocupem tanto com isso. Em relação à nota é tranquilo. Se vocês fizerem a sua parte, participar, quanto mais fizerem, quanto mais participarem, maior a nota, mas passar vai ser tranquilo. Isso não é uma preocupação que eu acho que vocês precisam ter com essa disciplina. Mas quanto mais vocês fizerem, quanto melhor fizerem, maior vai ser a nota e maior vai ser o desempenho de vocês em tudo. Então, só continuar, né? Falei como vai ser, simulados, ferramentas e linguagem de programação que a gente vai usar. Né? Recomenda-se, né? O Wilson e o René batem bastante nessa tecla e eu acho que é importante a gente tentar usar o Linux, o VS Code, né? Para ter um ambiente padrão,
né? Eu acho que é a melhor forma que a gente tem de trabalhar também. E a gente vai trabalhar muito com a linguagem C++. Veja, é obrigado vocês usarem esse sistema, usarem essa linguagem? Não, certo? Vocês vão resolver exercícios, vocês podem usar outras linguagens, dependendo do que o juiz aceitar, certo? Mas a maioria dos juízes aceita a maioria das linguagens que a gente usa no dia a dia. Mas a gente vai dar preferência por C++, é o que a gente vai trabalhar durante as aulas. Essa decisão não é arbitrária, certo? De fato, C++ é a linguagem mais recomendada para a competição. Ela tem bastante recursos que são interessantes para nós, que é fácil utilizar, né, aplicar em problemas da maratona, e o desempenho dela é muito bom para isso também. E todo o material que a gente encontra na internet, na maioria das vezes, está em C++. E, eventualmente, mesmo nas aulas, a gente vai comentar alguma coisa sobre Java ou Python, que em alguns temas às vezes é mais interessante, né? Quando a gente vê lá a teoria dos números, trabalhar a parte de Big Integer, em C++ fica meio chato e aí a gente acaba recorrendo a Java e a Python. Então é interessante vocês se acostumarem a ter uma linguagem principal para maratona, mas também ter algumas linguagens auxiliares para recorrer quando for necessário. E na maratona, por exemplo, é garantido de que todo exercício tem uma solução em C++, né? As soluções que eles fazem para testar o sistema, o juiz, é em C++. Em Java quase sempre é garantido, em Python, por exemplo, já não é. Devido a problemas de desempenho que o Python pode ter, alguns problemas que são mais complexos, talvez não tenha solução possível em Python, por realmente questão de desempenho, né? Python é uma linguagem interpretada, tudo isso, então no C++ isso sempre é garantido. E uma alternativa aqui, para quem não trabalha com Linux ainda, que a gente oferece, né, que o René preparou, o René, o Wilson, é a máquina virtual, é o Nesp Ova. Vocês vão ver que ela está disponível no Moodle, que vocês podem utilizar para trabalhar com os problemas da maratona. Lá no Moodle tem todo o manual explicando como baixar, como obter essa imagem, como instalar. E qual é a nossa programação de atividades? Aqui eu vou passar rapidinho, certo? Depois, né, como vai estar gravado, vocês podem consultar. Mas a gente tem aqui os temas que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre. Vejam, muito desses temas vocês vão ver ao longo de todo o curso de computação, em outras disciplinas. Alguns talvez já tenham visto, outros ainda vão ver, mas o foco é um pouco diferente, certo? Aqui o nosso foco é prático, é na aplicação, enquanto nessas disciplinas o foco é mais teórico, entender bem a fundo como aquilo funciona. Não que a gente não vá tratar teoria aqui, claro que nós vamos, tem que tratar em alguns pontos, mas a gente vai focar no essencial. Então, as aulas vão ser, no geral, rápidas, certo? Né? Muitos temas aqui levariam várias aulas em outras disciplinas, aqui às vezes a gente tem uma aula só. Por isso, lembrei do que eu iria falar antes, tem a ver com isso. Esse é um curso que não é difícil ter nota, porque depende muito da participação de vocês, certo? Não tem prova, não tem trabalho, ninguém tem que decorar algoritmo, decorar demonstração de corretude de algoritmo, coisa do tipo. O que é, entre aspas, difícil na disciplina é que o conteúdo é denso, certo? A quantidade de conteúdo que a gente vê, a dificuldade dos exercícios, isso é um pouco alto. É que não é cobrado que todos consigam resolver todos os exercícios, os mais difíceis, isso não é cobrado. Mas se vocês quiserem o máximo de desempenho, quiserem, né, batalhar por isso, pensando no desempenho da maratona e coisa do tipo, isso vai ser exigido de vocês, certo? Quer dizer, vocês podem se exigir isso e aí vai ser mais difícil. O conteúdo é tenso, né, e a dificuldade dos exercícios muitas vezes é alta. E caso, né, isso aqui é deixando assim uma sugestão, né, caso vocês gostem disso tudo, isso depende muito de vocês e quiserem continuar depois do semestre, a gente já tem, né, uma programação para o conteúdo de uma LPC2, certo? Né, do que a gente pode tratar, baseado no que a gente já tratou ano passado, certo? Em LPC2 com algumas pequenas mudanças. Aqui eu acho que diferente de LPC1, são a maioria, né, não todos, mas a maioria são conteúdos que vocês não irão ver ao longo de BCC. Pelo menos em Bauru a gente não vê, certo? Então, enquanto em LPC1 a gente trata a maioria dos assuntos que já tem nas disciplinas, mas de outra forma, com exceções, né? Tem algumas coisas que não são tratadas, como disjoint set, KMP, pelo menos na minha época eu não vi isso. Até teoria dos números, a gente não tem uma disciplina de matemática discreta em BCC. Agora, LPC2, a maior parte são conteúdos novos, certo? Que a gente não veria em BCC e conteúdos importantes, certo? Por exemplo, essa parte final que a gente vê SegTree, Bits, Parse Table, que são a estrutura de Range Carry, são muito interessantes, fora a maratona, em que a gente não vê ao longo do curso.
Ah, a Rebeca, não sei como que é o nome, me corrija se eu estiver errado. Tá falando sobre C++, não tem problema, certo? Vocês vão ver que não, a exigência de conhecimento em C++ não é tão profunda. O René tem um conhecimento máximo, eu acho que eu diria aí, na parte de ponteiros e tudo mais. Eu mesmo não entendo muito pouco disso, mas vocês vão ver que para maratona, essa é uma das coisas que ela é interessante para a competição, certo? Com os recursos básicos dela, a gente acaba resolvendo praticamente tudo. Em termos de programação, não é tão difícil. Mas a gente vai tratar isso, principalmente nessas primeiras aulas, certo? Hoje, encerrando aqui, a gente vai ver o basicão de entrada e saída e como submeter um problema muito simples. E nas próximas 2 semanas o René vai vir trazendo sobre a STL, que é uma das bibliotecas que a gente mais vai usar em C++. Eu acho que já dá uma boa base para vocês. Mas qualquer coisa também, fiquem à disposição para perguntar para a gente, para conversar. A gente está aqui para ajudar em todo esse sentido, certo? Bibliografia recomendada, certo? É o que a gente usa aí de base. Se vocês verem no Moodle, no plano de ensino, tem mais outros livros, outras fontes para vocês consultarem. Mas eu acho que esses são livros bem interessantes que, se vocês quiserem consultar, principalmente os do Ralinho, do Schiena, que é voltado para programação competitiva, tanto em termos de material, de discussão de exercícios, de exercícios propostos para você resolver, certo? Tudo isso tem nesses livros. É muito interessante. Se vocês quiserem um material complementar, né, para ir além das aulas, isso é muito recomendado nessa disciplina, vocês irem além do que a gente trata aqui. Eu acho que essa é uma boa fonte de consulta. Outros recursos, né? Então, se vocês preferirem, ao invés de livros, consultar sites, coisas do tipo, deixei 3 aqui recomendados, que é o CP Algorithms, desculpa a pronúncia de novo, que é uma enciclopédia que a gente vai ter diversos algoritmos em C++, como eu disse, muito do que a gente encontra é em C++, e que não tem só o algoritmo, mas tem as explicações, né, do que é aquela técnica, o que é aquela estrutura de dados. Então, se vocês precisam de código para implementar, lembrando, a gente não precisa decorar código, certo? A gente não recomenda copiar exercício pronto, mas código, por exemplo, vai aplicar o algoritmo de Dijkstra. A gente já deixa disponível para vocês só copiar e colar aquele algoritmo, certo? Aí só os ajustes e como aplicar o problema que vocês vão ter que resolver. E o CP Algorithms tem muito desses algoritmos e as explicações deles. Geeks for Geeks também tem diversos artigos, alguns nem sempre tão bem feitos, né? Ele é bem amplo, então, assim como o Wikipedia da vida, ele pode ter problemas, mas tem muita coisa bacana também que a gente pode encontrar. E o NEPS Academy também contém cursos e problemas para gente para discussão. Algumas coisas são pagas, né? Você precisa de assinatura, mas tem muito conteúdo gratuito que é bem interessante também. O pessoal dando as dicas no comentário também, certo? Dê uma olhada no chat aí. E perdão. E o Discord também vai estar disponível para isso. O Virgílio comentou o Discord, sim, a gente já colocou o link lá no Moodle. Colocamos hoje, na verdade, né? Então, isso vai ajudar a gente na discussão de exercícios, né, em compartilhar material e tudo isso. Né? A gente recomenda que vocês usem. Vou deixar isso mais para encargo de vocês, né? Agradeço novamente a Arissa, ao Luiz, ao Davi e ao Diego que me ajudaram com isso, que eu não entendo nada, mas o pessoal está cuidando disso. Eu só de vez em quando apareço lá para ver uma coisa ou outra e deixar alguns avisos. Ah, Canais do YouTube, além do nosso, é claro, eu recomendo o do Gema e o Marathon USP, certo? Que tem bastante coisa interessante. O do Gema, inclusive, tem alguns vídeos rápidos, recentes, que eles falam sobre alguns truques, algumas dicas que eu acho muito interessante. Então, né, novamente, se vocês quiserem material complementar, ficam aí minhas sugestões. E agora seria para falar da parte do C++, mas antes, né, comentários, dúvidas, Wilson, René, Julia, que ainda está aqui, querem comentar alguma coisa, tirar dúvidas? Eu acho que tem, assim, no Moodle, no cabeçalho, ele dá várias dicas sobre onde o que ele tem que fazer. O Discord vai ser um lugar onde as pessoas podem colocar as dúvidas e compartilhar, né, as soluções ali. Por exemplo, me dá uma dica de tutorial para A ou para B. Pode colocar lá sem problema, acho que é um bom local. Melhor que o Moodle nesse sentido. E é muito mais dinâmico. Ok? Um aluno perguntou se a gente ia ensinar C++. Eu falei que não, nós não vamos ensinar C++, nós vamos ensinar algumas coisas do C++ que utilizamos aqui, no caso do STL. Mas se ele tiver informações ou saber um pouquinho de orientação a objetos usando Java, já vai ajudar bastante também. E se ele souber C, a parte da estrutura básica do C e C++ é muito parecida, então não vai ter dificuldade nenhuma de programar
como você mesmo frisou agora há pouco. Tá? Eu acho que é isso aí. A questão do VJudge, é bom todo mundo ter uma conta lá, né? É, e depois a gente vai ter que tratar como criar os grupos, conforme você comentou. Perfeito. A Ari está perguntando sobre os slides, vai estar disponível no Moodle. Eu também vou começar a jogar as coisas no nosso Git. O Git não tem quase nada ainda, mas é algo até se vocês quiserem ajudar, né? Que quiser permissão para comitar as coisas lá, colocar material, fiquem à vontade, né? Mas por enquanto vai ser só um repositório de material e tudo vai estar no Moodle também. Ah, sobre o C++, né, que o Wilson reforçou, veja, a gente vai tratar o básico aqui, mas de fato não, para esse curso não é necessário um conhecimento muito profundo de C++, nem mesmo de orientação a objeto, certo? Se vocês souberem orientação a objeto, pode ajudar em algumas coisas, mas no geral a gente não vai trabalhar tanto com isso, tão a fundo com isso. Então, tudo certo com o funcionamento da disciplina. Então, só relembrando, né, resumão, o esquema é esse. A gente vai ter as aulas, dou preferência para que vocês participem de forma síncrona, mas se não puder, não tem problema. As aulas vão estar disponíveis no YouTube depois, né? Eu tento editar até o dia seguinte. Editar que eu digo é cortar alguns respiros só, né? No geral é a aula inteira. E coloco lá no YouTube para vocês poderem assistir depois. E os contos semanais, certo? Isso é o essencial. Além disso, o que se recomenda é a interação de vocês no Discord, discussão de problemas. Só comentário, claro. A gente tem os grupos, vai ter os grupos, certo? Que a gente vai formar e depois eu falo mais sobre isso, porque a gente não tem muito bem definido como vai ser isso. Esses dois primeiros contos vão ser individuais, certo? Depois eu acho que eu vou querer fazer um já com grupos aleatórios, e aí a gente comenta melhor como isso vai funcionar. Né, vocês não, durante a semana, vocês podem até discutir o problema com os outros alunos de grupos diferentes, se for em grupo, mas não deem a solução completa, certo? Nem o código e nem exatamente o como resolver. Vocês podem fazer isso sobre problemas das semanas anteriores sem problema nenhum, mas naquela semana a gente pede que vocês, entre grupos diferentes, comentem só alguns pontos, deem algumas dicas. Até aí, beleza. Fora isso, exercícios de semanas anteriores ou outros exercícios, se vocês forem atrás, aí vocês fiquem à vontade para discutir, compartilhar a solução, sem nenhum problema. Que mais? E teremos também os simulados ao longo do semestre, e a gente também vai avisando. Tudo bem? Podemos continuar então? Beleza? Então vamos entrar aqui agora na parte do C++, novamente, lembrando que é só um basicão, só para a gente já, todo mundo ter essa base, para a gente começar a resolver os exercícios. Bom, então esse vai ser o nosso modelinho de código base em C++ que a gente vai tratar nas aulas, né? Acho que a maioria deve ter conhecido C, pelo menos, imagino, primeiro ano. Não sei como é em Garça, mas também não sei como é no IBIUS, mas por padrão isso é tratado, né? Então, o pessoal do nosso primeiro ano, imagino que ainda estejam vendo só C, né? A Arissa, o Diego, se puderem comentar alguma coisa, mas eu acho que é só C. Não muda tanta coisa, certo? A gente vai ver os pontos principais. Assim, não muda muita coisa pra gente, é claro, né? Ah, então, essa vai ser a nossa base. Algumas coisas que é importante eu ressaltar aqui. Deixa eu só colocar a caneta, se caso eu precise. Esse include aqui bits stdc++.h é considerado uma má prática de programação, assim como o using name std, certo? Para a gente isso não é um problema, vou explicar mais ou menos o porquê, que eu também não entendo tão a fundo de C++. Esse include é como se a gente estivesse incluindo todas as bibliotecas padrões do C++ de uma vez. Isso facilita a nossa vida. Vocês vão ver a STL semana que vem, por exemplo, que a gente teria que dar include em cada estrutura da STL que a gente vai usar. Se vai usar o maps, dá um include no maps, vai usar um set, dá um include no set. Isso aqui nos poupa desse trabalho. Se a gente tivesse desenvolvendo um sistema, né, no mercado de trabalho, visando a produção daquele software, coisa do tipo, isso não é uma prática legal. Para as competições que a gente quer solucionar o problema de forma rápida, tanto o algoritmo tem que ser eficiente, como a gente tem que programar de forma rápida, porque o tempo é escasso, isso aqui não é problema nenhum, certo? É bem tranquilo. Da mesma forma, usar o namespace std por padrão aqui. A parte de namespace também, se o René puder comentar melhor depois. Mas basicamente a gente tem um espaço de nomes, né, que dentro daquele espaço os identificadores não podem ser repetidos, né, para funções, métodos, objetos. Quando a gente usa
STD, a gente facilita algumas coisas. Por exemplo, o CIN, que eu já vou falar, melhor, deixar para falar depois. E essa parte aqui do IOS Base, do CIN, esse comando aqui, é para os casos que a gente precisar usar Fast I/O, né, a entrada e saída rápida. O que é isso? Vocês vão perceber ao longo dos contos que existem alguns exercícios que têm muita entrada e saída, certo? Às vezes o processamento que a gente precisa fazer não é tão grande, mas tem muita entrada e saída, que às vezes só isso já vai dar TLE, já vai exceder o tempo limite na hora de executar o juiz. Isso aqui meio que impede isso de acontecer, certo? Se ao invés de usar o CIN e o Cout, que a gente já vai ver, a gente usar o scanf e o printf, normalmente também já resolve, né? Usar a leitura e saída padrão do C e não do C++. Mas, se você preferir usar o CIN e o Cout, eu particularmente acho mais fácil, é só colocar esses dois comandinhos. Não tenho exatamente ideia do que eles fazem, eu acho que eles simplificam algumas coisas em relação a buffer, mas isso deixa a entrada e saída mais rápido, certo? Então já ajuda em alguns problemas. Então, essas duas linhas nem é sempre que a gente vai precisar, é só nesses casos específicos que o programa tem muita entrada e saída. Como que a gente faz entrada em C++? Vocês podem usar o scanf como já usa em C, mas vocês podem usar o CIN. Aqui que eu vou comentar do STD é que se a gente não fizesse aquele using namespace STD, a gente teria que fazer STD, né, o espaço de número onde está o CIN, e dois pontos, e aí sim o CIN. Não muda muita coisa, mas é o tipo de economia que a gente faz na hora de programar que às vezes faz alguma diferença, certo? Não em um comando só, mas quando a gente tem vários comandos, isso simplifica um pouco a nossa vida. Então, se a gente não tivesse feito o use namespace, a gente teria que colocar o CIN dessa forma. E aí o CIN a gente coloca aqui o sinal de maior maior e vai colocando as variáveis que a gente quer ler, certo? Que a gente quer receber do usuário ou no caso, né, do juiz. Então aqui, né, supondo para ler três números e uma string, a string, né, é uma classe no C++, que nas próximas aulas o René vai falar um pouco mais sobre isso também. Então se a gente quisesse ler três números inteiros, na verdade dois inteiros, um double e uma string, a gente poderia fazer dessa forma. E para a saída padrão a gente tem o cout, aí a gente inverte o sentido ali das setinhas, ao invés de usar o maior, maior, a gente usa o menor, menor. E também a gente vai concatenando os textos e as variáveis que a gente quer exibir. Se a gente quer exibir um float, né, um ponto flutuante, antes de exibir o float, a gente pode colocar quantas casas decimais a gente quer, né, usar o set precision. Posso usar o scanf ainda? O scanf não, o printf? Pode, sem problema, certo? Tudo que tem no C a gente consegue usar no C++ sem muito problema. Certo? Tudo bem até aqui? Então, entrada padrão, saída padrão, padrão do C++. Agora pensando, né, isso aplicado aos problemas, né? A gente comentou de como são os problemas de uma competição, mas não mostrou muito mais a fundo do que isso. Então, basicamente, qual é o formato padrão de um exercício de programação competitiva? Tem sempre a descrição do problema, que é a historinha que eles contam, né, do que se trata o problema. Às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha, que às vezes ela enrola demais, mas enfim. E depois disso, dessa descrição, a gente tem o formato da entrada, né, de como que a entrada vem do juiz, como que ela está organizada, o formato da saída, como que a gente tem que mostrar as coisas, imprimir as coisas, e dar alguns casos de teste, alguns exemplos, até para a gente poder testar depois e ver se aquilo bate. Nem sempre esses testes são completos, certo? Às vezes o seu código resolve os exemplos, mas não resolve todos os casos de teste do juiz. Não tem como a gente saber disso, mas já ajuda a nos orientar. E atenção especial, né, que eu coloco aqui na questão da apresentação, que pode gerar o presentation error, certo? Então, se a saída ela é bem fixa, alguns juízes são mais compreensivos do que outros, mas em alguns, se você der um espaço a mais, pular uma linha a mais, já vai dar problema, certo? Então, fiquem atentos ao presentation erro, principalmente em juízes que não têm essa modalidade de erro, certo? Alguns vai dar o wrong answer e você não vai saber se a sua lógica está errada ou se você simplesmente deu um espaço a mais, certo? Então, tomem um certo cuidado. E aqui eu apresento situações comuns, que é basicamente o que vocês vão encontrar no estilo de entrada, certo? Então, né, pensando no formato de entrada, como que pode aparecer quando a gente tem vários casos de teste?
Em alguns casos, você vai ter que ler até acabar o arquivo de entrada. Então, por exemplo, vamos supor aqui um exercício muito simples, em que você vai somar dois números e mostrar o resultado, certo? Uma forma que tem de estar o arquivo do juiz, né, o arquivo de entrada, é todos os casos, um em cada linha. Então, aqui, né, somar o 1 com 2, somar o 5 com 10, somar o 3 com 2. E quando acaba o arquivo, né, aí o seu programa tem que encerrar e gerar o arquivo de saída. Uma forma simples que a gente tem de resolver isso é colocar o 100 dentro de um while, certo? Então, enquanto a gente conseguir ler os valores A e B, é porque o arquivo de entrada não está vazio, a gente não chegou no fim. Então, aí a gente, né, soma os valores e imprime na tela. Quase sempre a gente vai ter que precisar pular uma linha, mas o problema sempre vai especificar isso. Então, aqui seria um algoritmo, né, a parte principal do algoritmo para resolver esse problema se ele for apresentado dessa forma, em que a gente tem vários casos de teste e a gente tem que ler até acabar o arquivo. Outra forma que pode aparecer é quando o número de casos de teste é pré-determinado, né? Então ele já dá esse número de antemão. Então, nesse caso, veja, eu peguei o mesmo exemplo do anterior, mas antes da gente começar a ler os casos, ele fala, ó, ele recebe o valor 3, dizendo que eu tenho 3 casos de teste. Então, eu sei que eu vou ter 3 casos, né, 3 pares de números para ler e apresentar a soma. Então, aqui, eu, né, vou ter que ler esse valor t, né, de caso de testes antes, faço um forzinho para cada caso. Né, um forzinho para pegar todos os casos. Então, essa é uma forma de fazer. Ou, como nesse caso, por exemplo, não importa o i, né, o valor de i não importa, em que caso eu estou, não importa, eu posso usar até um while fazendo t menos menos aqui, que vai dar na mesma, certo? Quando o t zerar, ele vai encerrar o caso e isso vai dar justamente o número de iterações que a gente quer. Então, né, são duas formas que, quando vocês verem meus códigos, por exemplo, nas aulas, eu costumo fazer para esse tipo de exemplo. Eu uso mais o primeiro quando ele precisa mostrar que caso eu estou. Às vezes precisa na hora da saída colocar caso 1 e colocar a resposta. Aí é interessante a gente ter o valor da iteração. Outro caso bastante comum é quando a última entrada é marcada por zeros, certo? Então ele fala, olha, eu tenho vários casos, o último é quando a gente tem o 00, por exemplo, no caso da soma. E aí encerra o programa. Normalmente, né, acho que a forma mais fácil de resolver isso é fazer um loop eterno aqui, um while 1, um while true, que ele fica repetindo para sempre e lendo A e B. Se o A e o B forem zeros, ele dá um break e encerra esse laço e encerra o programa, certo? Caso contrário, a gente novamente calcula a soma de A e B e mostra, pensando em um problema bastante simples. E como eu disse, basicamente é isso, certo? É realmente o basicão de C++, só vou mostrar isso agora aplicado em um problema. Deixa eu ver onde que está aqui. Bom, aqui a gente está no VJudge, então, certo? Esse link do contexto semana já está no Moodle, está no Discord também. Vocês podem encontrar lá. E aqui a gente tem os exercícios dessa semana, certo? Vocês podem ver os exercícios, podem ver o ranking, né? Depois, conforme o pessoal for submetendo. Eu vou pegar como exemplo o exercício B, né? O All Dash aqui. Então, nessa semana vocês vão ter uma colher de chá no contest, porque eu já vou dar a resposta de 1, certo? Né? Então, sem problema, vocês podem só colocar o código lá também para testar. Eu acho que o VJudge só não deixa código repetido, então vocês vão ter que mudar alguma coisa. Resumindo o exercício, para a gente não perder muito tempo lendo a historinha, mas basicamente o que ele conta aqui é que tem um certo evento onde você tem uma pessoa fantasiada de palhaço e você vai ter estudantes correndo atrás dele, né? Corredores correndo atrás deste palhaço, e você quer determinar qual que é a velocidade mínima do palhaço para que ele não seja pego. Tudo bem? E aí ele fala que você pode assumir que todos estejam correndo na mesma direção e correndo eternamente, certo? Então, né, se em algum momento algum aluno puder... Você quer saber a velocidade mínima, aliás, para que ninguém possa pegar esse palhaço. Já vão se acostumando que as historinhas, os problemas, às vezes são meio loucas, certo? Né? Embora são situações interessantes para a gente aplicar, às vezes são algumas situações bem nada a ver. Mas tudo bem. E como que é o formato da entrada, né? Aqui é o que a gente está querendo saber. Primeiro, ele vai ler um inteiro t, que é o número de casos de testes. Então, esse é um daqueles casos em que deve estar pequeno para vocês, né? Deixa eu ver se consigo dar zoom. É muito pequeno ainda, vocês falem, certo? Então, primeiro a gente vai ler o número de casos. Então, esse é aquela situação em que o número de casos é pré-determinado. Então, a gente pode fazer um forzinho lá para ler os casos de teste. E depois
essa linha, né, que tem o T, é seguido por T linhas, que são cada caso de entrada, cada caso de teste. E cada caso é composto por uma linha de vários inteiros separados por espaço. O primeiro inteiro da linha é o valor n, que é quantos estudantes estão correndo atrás do palhaço, né, estão fantasiados para esse evento. E o restante da linha, depois do n, é a velocidade de cada estudante, ok? Representada em metros por segundo. Aí ele dá o intervalo desse c, certo? Isso depois a gente vai falar mais sobre isso, mas isso é importante para a gente saber o tipo da variável que a gente vai usar, certo? Se ela comporta o limite, o intervalo de dados que pode representar essa velocidade. Então, no caso, as velocidades vão variar entre 1 e 10 mil. Né? Claro que alguém correndo a 10 mil metros por segundo é muito absurdo, mas como eu disse, esses problemas não adianta tentar ver muito sentido neles. E a gente pode assumir que todos estão correndo na mesma direção da pista, né, do percurso, seja como for. E a nossa saída é composta por uma única linha para cada teste, formatada da seguinte forma: a gente vai escrever case, C, que é o número do caso de teste, e S, que é a velocidade requerida do palhaço, certo? A velocidade mínima que ele precisa correr para que nenhum estudante chegue nele. E depois disso ele mostra alguns exemplos de caso de entrada e saída, certo? Essa é uma entrada e a saída correspondente. Então aqui ele dá dois casos de teste. O primeiro tem 5 corredores e ele dá a velocidade de cada um dos corredores. E para esse caso, a velocidade mínima do palhaço tem que ser 9. No segundo caso de teste, tem um corredor só, com velocidade 2, e a velocidade do palhaço mínima para ele não ser alcançado é 2. Alguém pode me dizer qual que é a solução desse problema? Esse problema é bem simples, acho que é fácil de ver como que a gente calcula a velocidade mínima do palhaço. Alguém pode dizer no chat ou por áudio? É o máximo de todas as das velocidades. É o máximo de todas as velocidades, certo? Obrigado, Matheus. Basicamente é isso, né? Um problema bem simples. Se o palhaço correr na mesma velocidade do mais rápido, né? E em algum momento eu acho que fala que o palhaço sai um pouco na frente, então ninguém vai alcançar ele. Então como que a gente pode fazer isso? Então já vou pegar o código pronto para a gente não perder muito tempo programando. Né? Pegando aquele esqueminha que a gente viu, né? Do include bits std c++.h using namespace std, o modelo basicão que a gente viu lá no começo. E aí a gente vai ler quantos casos de teste a gente tem. E aí eu faço o for aí de 1 até t. Eu começo aqui no 1 porque eu preciso mostrar qual caso eu estou. Lembra aqui, né? Ele pede para que eu mostre o caso de teste. Então, né, foi mais fácil começar dessa forma. Como o Virgílio falou, eu nem preciso salvar as velocidades, porque só me importa a maior. Então, eu tenho aqui duas variáveis. A velocidade vel, né, que eu vou ler a velocidade atual, e o velmax, que eu vou aguardar qual que é a maior. Então, eu começo o velmax com 0, nesse caso de teste, para não ter sujeira. Antes, né, tive que ler quantos corredores são, que é a primeira informação da linha. E aí, para cada corredor, eu recebo a velocidade. Se essa velocidade for maior do que a velocidade máxima, eu vou substituir o velmax, certo? No C++ também tem a função max, que eu poderia nem ter usado esse if. Depois desse for, li a velocidade de todo mundo, então eu já tenho a resposta, certo? O velmax é a velocidade mínima que o palhaço tem que correr. Então, dou um cout, case, esse espacinho aqui é importante, lembra? A gente está preocupado com o presentation erro. Qual o caso de teste que eu estou? Dois pontos, espaço, e aí a velocidade do palhaço. No final, pulo uma linha. Essa estrutura toda é importante, certo? Ô, professor, uma dúvida. Naquele caso ali do output, pode dar format error dependendo se a última linha não tiver o endl ou tiver o endl, o fim de linha? Dependendo do juiz, sim. Alguns juízes são mais, como se diz, compreensivos do que o outro. Não é a palavra que eu queria, mas no geral, Tolerante. 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 Alguns são mais tolerantes do que outros, perfeito. Mas o recomendado é tentar seguir ao máximo as restrições, certo? Então, eu não sei se ele deixou claro aqui que ele queria terminar com pulando uma linha. Bom, ele disse que é uma saída por linha, né? Então,
dependendo do juiz, ele poderia ignorar, se no último caso você não pulasse a linha, algum juiz poderia ignorar esse último caso e dar presentation erro ou wrong answer, dependendo do juiz, certo? Então, normalmente, quase todo programa pede que no final da saída você dê um endline, certo? Ou um barra N, se estiver usando printf, tanto faz. Perfeito? É isso, não cheguei a comentar, né? O Beleza, endline, ele meio que obrigado. substitui o endline. De nada, mais alguma dúvida em relação ao código? Nenhum problema. Eu acho que nessa maioria já conhece C, eu acho que pelo menos por enquanto essa transição é tranquila. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, né? No C++, lá no for, você pode declarar o I lá, né? No for. E no C no comum você não consegue fazer isso, né? Não tenho certeza, Renê? lembro que eu não. Não, não pode. É, É uma versão do C que você pode. Acho que a C99 você pode fazer isso. A gente já tá com a zero. Ah, Reto do for. então se a gente usava em algo não podia. legal. Ah, tudo bem, vai, pessoal. Perfeito. São algumas especificidades aí do C e do C++, mas eu acho que a gente vai se acostumando, certo? Perfeito? E vou submeter isso lá no VJudge, certo? Para isso vocês vão ter que ter uma conta lá. Opa. Vai ser bem tranquilo, né? Vai ter a opção aqui para registrar ou para fazer o login. Entrando no conta no exercício, a gente tem a opção de submeter, certo? Então, no caso, vou dar um submit nesse exercício. Você vai escolher a linguagem que você está submetendo. Aí, quais linguagens são aceitas depende do juiz. Acho que C++ é padrão, todas deixam, certo? A maioria vai deixar aí C++, Java e Python, pelo menos, certo? Aqui ainda teria a opção de Pascal e de C. Então, vamos pegar C++, a versão 11. Vou colar o código aqui. Dar submit e torcer para dar aceito, né? Porque senão eu vou passar vergonha aqui na primeira aula. Esse é do Uva, tomara que passe, porque o Uva anda com problema ultimamente. Estou até evitando pegar. Passou, foi aceito, certo? Então aqui que ele vai dar o resultado do exercício, se está aceito ou não, né? Então agora já deveria aparecer aqui no ranking, é que o VJudge às vezes demora um pouco para atualizar. Ele apareceu no status, não sei se é porque eu criei o conte que ele não me coloca aqui, mas não tem problema, vocês. Agora já está no ranking, beleza? Uma coisa que eu percebi nos alunos ano passado, ficou o recado aí para o Luiz, para o Davi, é que vocês gostam de submeter no contest só quando está certo, né? Não sei se vocês se submetem por fora, depois quando dá certo submete aqui, não tem problema, mas pode submeter errado aqui porque isso pode contar como participação, certo? Então às vezes tem um exercício difícil que vai terminar a semana e vocês não vão resolver. Mas se a gente vê lá que você tentou, ficou batendo cabeça, isso conta, tá? Então, podem submeter à vontade aqui. Se der 30 wrong answer e um accept no final, não tem problema. Beleza. Faz parte, é assim que a gente faz. Show? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Até aqui não, né? Basicamente é isso que eu queria mostrar hoje, né? Não queria, depois dessa longa apresentação, colocar muito conteúdo. Então é só a gente ver esse basicão do C++ e ver como usar o VJudge, porque é isso que vocês vão ter que fazer ao longo dessa semana, certo? Então, esses são os exercícios propostos para essa semana, né? São 6 exercícios. A maioria desses aqui é bem tranquilo, é só realmente para vocês testarem. Acho que hoje em dia a maioria já deve trabalhar com exercícios dessa forma. Quando eu entrei na graduação não era assim, mas pelo menos aqui na Unesp, né, agora já tem a disciplina de laboratório de programação que usa o URI, então, né, acho que esse formato já é conhecido pela maioria de vocês. Na minha época não era assim, então essa primeira parte às vezes era até mais importante. Mas só para vocês irem se acostumando a usar o VJudge e a semana tem exercício para resolver. São relativamente simples, acho que só tem um aí que pode dar um pouco mais de trabalho. Mas é interessante para vocês também irem vendo o nível dos exercícios. Tudo bem? Tudo certo? Beleza, então o contest já está aberto, né? Já está aberto já. Se vocês entrarem lá no Legal, o Moodle, pessoal já pode trabalhar. Eu estava olhando o Moodle agora. eu acho que está no Moodle e coloquei no Discord também, lá na parte de contest. Tem lá os avisos de contest. No Discord vocês vão ver que tem os avisos de contest semanais e tem o do Practice, que são os contests externos, para quem quiser ir além, certo? Isso eu recomendo mais para os veteranos, né, para o pessoal que já fez a disciplina. Mas para quem quiser ir além, né, acho que é pouco que a gente está fazendo aqui, pode
vocês têm essa opção, certo? Ah, uma coisa que eu não comentei durante a apresentação, mas acho que vale a pena, é que assim, nos networking que a gente faz com o pessoal, né, principalmente nas finais, a gente vê que tem um pessoal de outras faculdades que treina feito maníaco, certo? Eles dão prioridade para isso mesmo. Eles sabem os benefícios que tem, o retorno que isso pode dar para eles, e eles focam nisso e deixam até as outras disciplinas de lado. A gente não está pedindo isso para vocês, certo? Claro, se alguém quiser treinar que nem maníaco, a gente não vai impedir. Mas a gente não pede isso até porque a gente ainda não tem uma base forte o suficiente para garantir que a gente possa dar suporte para vocês nesse processo. Então, né, como o Wilson falou, a gente não quer que você dedique 40 horas para isso. Quanto mais dedicar, melhor vai ser para vocês, é claro, né, em programação competitiva. Mas o que a gente pede é esse básico, mas a gente tenta dar suporte para vocês irem além o quanto vocês quiserem.